Olá, meu nome é Dora Neves e eu vou apresentar uma pesquisa realizada com o meu orientador, professor Henrique Antunes Almeida, sobre teorias livres das descrições definidas. Bom, descrições definidas são expressões que seguem a forma ou a, tal e tal no singular. Temos aqui os exemplos o cavalo alado, o atual presidente do Brasil. Essa pesquisa ela se inicia com o estudo da teoria clássica de Bertrand Russell sobre as descrições definidas. E ela se desenvolve a partir de dois quebra-cabeças lógicos. O primeiro sendo a referência aparente a inexistentes e o segundo, o problema dos existenciais negativos. Temos aqui duas sentenças. Uma que afirma o cavalo alado é branco e outra que diz o cavalo alado não existe. As sentenças 1 e 2, elas exprimem significado e elas têm a forma sujeito e predicado. Intuitivamente, como está escrito aqui, sentenças de forma sujeito e predicado, elas são significativas porque elas atribuem propriedades designadas pelo predicado ao objeto denotado pelo sujeito. Mas dentro da lógica clássica, os objetos designados pelo sujeito, eles devem existir dentro do domínio dos quantificadores para que as sentenças sejam significativas. A pergunta que surge então é como que a expressão denota um objeto que não existe? Ele não teria que em algum sentido existir para ser denotado? Como eu vou negar a existência de um objeto sem de alguma forma pressupor que ele exista? Russell vai responder a esses dois quebra-cabeças com a sua teoria das descrições definidas. Ele vai dizer que as descrições definidas são expressões que não têm a forma gramatical correspondente à forma lógica. Então, apesar da forma gramatical ser de sujeito-predicado, a forma lógica ela apenas aparenta ser de sujeito-predicado quando ela, na verdade, é a abreviação de uma estrutura quantificacional mais complexa. Nesse caso, a sentença 1, que diz o cavalo alado é branco, ela abreviaria a conjunção de três sentenças, sendo elas: existe pelo menos um cavalo alado, existe no máximo um cavalo alado e tudo que for cavalo alado é branco. Juntas essas conjunções, elas diriam: existe exatamente um cavalo alado e ele é branco. Ao aplicar essa mesma análise que distingue forma lógica de forma gramatical à segunda sentença, Russell se depara com um problema, porque a primeira sentença contradiz a segunda. Enquanto uma diz existe pelo menos um cavalo alado, a última diz tudo que for cavalo alado não existe. Diante disso, ele vai criar uma especificação nessa análise da estrutura das descrições definidas, que é uma especificação de escopo. Então, a frase seria analisada no interior do não. E aí, ela diria no final que é falso que o cavalo alado existiu. Esse é o modo que Russell encontrou de responder os quebra-cabeças lógicos sem abrir mão dos pressupostos existenciais da lógica clássica. Depois desse momento de estudo, passamos a um segundo momento, que foi o estudo dos sistemas de lógicas livres. E uma lógica livre, ela é definida por ser livre dos pressupostos existenciais que são assumidos pela lógica clássica. Isso quer dizer que há termos singulares que podem denotar objetos que estão fora do domínio dos quantificadores ou que não têm referência, que são chamados termos vazios. Isso faz com que a lógica deixe de depender de questões de existência e há a possibilidade de haver objetos, tais como o cavalo alado, que estariam fora desse domínio ou em um outro domínio, a depender da semântica livre adotada. Aqui estão listadas algumas possíveis. Diante disso, partimos para o último momento da pesquisa, o estudo sobre as teorias das descrições definidas que se desenvolvem desde os sistemas de lógicas livres estudados. Há primeiro uma divisão de descrições definidas próprias, que são aquelas que se referem a objetos que pertencem ao domínio dos quantificadores, e descrições definidas impróprias, que são os termos vazios, objetos inexistentes. As descrições definidas são formalizadas com o operador iota. E se na teoria russeliana os termos formados por esse operador não são consideradas fórmulas atômicas, termos genuínos, para o tratamento livre, são consideradas sim fórmulas atômicas. Todas as teorias são regidas pela lei de Lambert, que se refere somente às descrições definidas próprias. Aqui estão listadas algumas dessas teorias livres das descrições. Essas são as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa e muito obrigada.